Proibida a distribuição gratuita de sacolas plásticas em BH. Tratamento melhora a qualidade das águas de Minas. Representante do Greenpeace BH em entrevista ao vivo. Está começando agora mais um Jornal Econews. Já se iniciou a mudança dos semáforos de BH para a tecnologia LED. A novidade economiza energia e evita o descarte anual de cerca de 18 mil lâmpadas incandescentes queimadas. Belo Horizonte será a primeira capital brasileira a implantar a tecnologia LED em todos os semáforos. A substituição de 22 mil lâmpadas incandescentes já se iniciou e a conclusão está prevista para setembro. A tecnologia reduzirá em 87% o consumo de energia elétrica na sinalização semafórica. Além disso, a vida útil das lâmpadas LED, de 60 mil horas, é 30 vezes mais longa que as lâmpadas incandescentes, que duram 2.000 horas. A BH Trans, juntamente com a CEMIG, são as responsáveis pela implantação da nova tecnologia. E o trânsito não ficará prejudicado, já que a troca é realizada entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã. Sob pressão da ONU, representantes de países desenvolvidos e em desenvolvimento estão reunidos desde a última segunda-feira em Bonn, na Alemanha. Está sendo debatida a criação de um novo acordo para o clima que vai substituir o Protocolo de Kyoto a partir deste ano. O novo tratado tenta reduzir as emissões de carbono para frear o aquecimento global. O clima tenso se deve à divulgação de um estudo recente da Agência Internacional de Energia sobre o recorde de emissão de gases estufas em 2010. Esses resultados colocam em dúvida o cumprimento da meta de limitar o aumento médio da temperatura do planeta em menos de 2 graus Celsius até 2100. Entrou em vigor a nova lei que impede estabelecimentos comerciais de distribuírem as tradicionais sacolinhas plásticas. A medida, que tem importância ambiental, divide as opiniões dos consumidores. Desde o dia 18 de abril está proibida a distribuição das sacolas plásticas convencionais no comércio de BH. A nova lei pretende evitar a poluição do meio ambiente pelo material das sacolas, que demora centenas de anos para se decompor. Belo Horizonte é a primeira capital do país a aprovar esse tipo de lei. Os estabelecimentos precisam agora se adaptar, como comenta o subgerente da padaria do Ifratelli, Cristiano Vinícius. As sacolas biodegradáveis são pagas no valor de 19 centavos por sacola. E tem essas entregas, que a gente vai fazer, que tem as caixas de papelão que estão sendo já recicladas para a gente estar fazendo essas vendas desses produtos dentro dessas caixas. Estão à venda em padarias e supermercados sacolas biodegradáveis e bolsas retornáveis. Caixas de papelão também estão disponíveis para os clientes, que também podem trazer de casa suas sacolas. Embora todos reconheçam a importância ecológica da lei, a venda das novas sacolas divide opiniões dos consumidores. Eu não concordo com a venda de sacolas plásticas, mesmo que estão dizendo que são sacolas ecologicamente corretas. Agora eu acharia que o governo deveria ter uma política, não de cobrar, entendeu? Com o tempo, o material reciclado pudesse doar ou fazer um supermercado, embutir-se nas compras. Eu tô achando bom que vai diminuir o número de sacola plástica no planeta, né? E eu tô concordando com isso e acho que deve comprar mesmo a sacola biodegradável. É a primeira vez que eu tô ouvindo, que eu tô aderindo a sacola biodegradável. Achei muito útil, achei que todo mundo vai aderir a essa nova escolha. Achei muito bom para o meio ambiente, para a ecologia, muito bom para todo mundo utilizar. E agora falamos ao vivo com um representante do Greenpeace BH, Wanderson Romualdo, professor do Centro Universitário Newton Paiva. Bom dia, professor. Bom dia. Como todos sabem, o Greenpeace é uma organização mundial de defesa do meio ambiente, mas muita gente não sabe o que realmente vocês fazem. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre as ações e atividades que o Greenpeace desenvolve. O Greenpeace é uma organização internacional que, fundada aproximadamente em 1970, chegou no Brasil em 92 e especificamente em Belo Horizonte em 2004. E nas atividades principais que o Greenpeace desenvolve nas cidades, estaria relacionado a 2 projetos, que a gente chama que é o Projeto Escola, no qual nós fazemos a divulgação e as campanhas, principalmente de conscientização, voltado tanto para o ensino fundamental e o ensino médio. E a outra atividade que nós desenvolvemos é o Ponto Verde,
Esse ponto verde ele se realiza 2 vezes por mês, geralmente sábado ou domingo, em locais públicos na cidade. Então, Praça da Savassi, Parque Municipal, que seriam assim, os locais onde nós fazemos as divulgações dos temas do Greenpeace. E vocês defendem apenas causas nacionais, como a luta pelo desmatamento da floresta amazônica, ou também por causas locais? O Greenpeace ele foca as suas atividades basicamente em 5 grandes linhas, que seria relacionado a desmatamento e Amazônia, atividade de nuclear, transgênicos, oceanos. E dentro dessas atividades, o Greenpeace faz estudos, desenvolve projetos realmente científicos, geralmente com parceria até com universidades, sobre esses temas. Então, com relação às temáticas locais, o Greenpeace apoia alguma outra atividade, qualquer coisa que esteja relacionado com essa parte de meio ambiente. Mas nós não desenvolvemos uma campanha específica. Por exemplo, uma campanha sobre Serra do Curral. Então, nós somos completamente a favor de uma campanha sobre isso, mas não é o nosso foco principal de atuação. E como que o Greenpeace BH interage com as outras equipes de outros estados ou até mesmo de outros países? No Brasil, nós temos atualmente 8 equipes funcionando em capitais, que seriam, além de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Manaus, Porto Alegre. Então, temos 2 escritórios que funcionam em São Paulo, pela sua questão mais de logística, e o outro funcionando em Manaus, pela questão estratégica do posicionamento exatamente na região amazônica. Mas, por exemplo, há aproximadamente 15 dias houve uma manifestação contra o novo Código Florestal, no qual foram representantes de todos os estados nessa manifestação, que foi direta no Palácio e na Câmara dos Deputados, com abordagem direta dos deputados pela conscientização do Código Florestal. Então, a gente tem esse relacionamento, principalmente quando tem uma atividade que centraliza uma causa nacional. Sim, e existe alguma ação ou campanha realizada este ano que, na sua opinião, foi interessante e que merece maior destaque? O Greenpeace, ele sempre trabalha muito as questões que estão afloradas no momento. Então, esse ano, o que houve de maior repercussão foram exatamente o Código Florestal, que o Greenpeace se posiciona de uma maneira contrária à forma como está sendo conduzido o Código Florestal, e a outra grande ação foi relacionada à campanha contra o nuclear. Com o caso lá de Fukushima, né, infelizmente voltou-se mais um acidente nuclear. Então, nós trabalhamos muito essa questão de nuclear, principalmente, só para concluir, com relação à Angra 3. Porque o Brasil tem um projeto para desenvolver a Angra 3, uma tecnologia de 1970, um financiamento de mais de 6 bilhões de reais. Então, o Greenpeace se posiciona contra o desenvolvimento de energias nucleares e a favor das energias limpas e renováveis. E em relação a essa nova lei que entrou em vigor em Belo Horizonte sobre a proibição da distribuição das sacolinhas plásticas em Belo Horizonte, qual a sua visão e do Greenpeace em relação a isso? Como eu havia comentado, o Greenpeace não tem uma campanha específica a favor disso. Porém, por ser algo que sabidamente vai ter um impacto altamente positivo com relação ao meio ambiente, nós apoiamos essa causa e ficamos felizes porque Belo Horizonte foi um dos pioneiros aí nesse avanço da proibição da lei da distribuição de sacolinhas plásticas, e provavelmente já vai ser copiada, né? São Paulo já está querendo investir nessa lei e outras cidades também. Então, a gente manifesta a favor, apesar de não ser uma causa premente aí do Greenpeace. Muito obrigado pela sua participação, professor. A poluição das águas da Lagoa da Pampulha por lixo e esgoto é um velho problema da região. As medidas tomadas pela Prefeitura de Belo Horizonte tentam reverter esse quadro. É um dos maiores pontos turísticos de Belo Horizonte. Em sua orla estão algumas das construções mais importantes da capital mineira, como a Igreja da Pampulha e o Mineirão. No entanto, o lixo atirado na lagoa e as tubulações que despejam o esgoto poluem suas águas e trazem mau cheiro e outros incômodos para os moradores da região. O assoreamento também preocupa. A lagoa chegou a perder cerca de 50% de seu volume de preservação.
De acordo com a Prefeitura, várias ações já foram tomadas para garantir a limpeza e a valorização da Lagoa da Pampulha e de sua orla. Entre elas estão a retirada regular do lixo e a pavimentação de calçadas e ciclovias. As ações de educação ambiental e de conscientização da população têm dado resultado. A Pampulha foi a região de Belo Horizonte com menos casos de dengue em 2010. A discussão em torno do novo Código Florestal deve potencializar as irregularidades cometidas por agentes públicos. 16 prefeitos mineiros estão sendo investigados por prática de crime ambiental. Até maio deste ano foram abertos na Promotoria Estadual de Meio Ambiente cerca de 2.000 novos procedimentos ligados a esse tipo de ato ilegal. Em Minas Gerais, existem 300 promotorias que atuam no combate ao crime ambiental, um número suficiente para cobrir todos os municípios do estado. O novo Código Florestal aprovado no final de maio ainda é motivo de muitas polêmicas no cenário político. A repórter Doris Pinto traz mais informações sobre o assunto. Bom dia, Doris. No mesmo ano em que as florestas foram escolhidas para ser tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, vários pontos do novo Código Florestal brasileiro continuam causando polêmicas entre os deputados e ambientalistas. A principal polêmica gera em torno da emenda 164, que permite aos estados definirem o uso de APPs. Teme-se ainda que se comece uma guerra fiscal devido às disputas de agronegócios nessas áreas. A lei que permite a cobrança das multas dos fazendeiros que desmataram irregularmente começa a valer nesse sábado, dia 11 de junho. Doris Pinto para o Econews. Monitorar a qualidade das águas dos rios de Minas é uma tarefa complexa e é função do projeto Águas de Minas. O relatório de 2010 mostra que as ações tomadas pelos órgãos públicos estão sendo decisivas na preservação dos rios mineiros. Minas Gerais abriga as nascentes de importantes rios brasileiros, como São Francisco e o Rio Doce. 8 bacias hidrográficas se situam, inteira ou parcialmente, no território do estado. Por isso, verificar se esses rios possuem água limpa ou poluída é um grande desafio. O monitoramento da qualidade das águas no estado é uma das funções do projeto Águas de Minas. Ele é mantido pelo IGAM, Instituto Mineiro de Gestão de Águas, que tem sua sede aqui, na cidade administrativa. O projeto está em atividade desde 1997. A equipe produz relatórios trimestrais e anuais sobre a qualidade das águas de Minas, que podem servir de guia para órgãos públicos responsáveis pelo tratamento dos rios. Esse é um dos objetivos do Águas de Minas, como explica a coordenadora do projeto, Catiane Almeida. O intuito do IGAM e dessa divulgação dos dados do monitoramento é justamente fornecer informações para todos os atores do governo e a sociedade civil como um todo, de informações sobre os nossos recursos hídricos. O IGAM monitora a qualidade das águas das 8 bacias hidrográficas de Minas Gerais, com 522 estações de tratamento espalhadas pelo estado. São avaliados 50 parâmetros físicos, químicos e biológicos. No relatório de 2010, uma boa notícia. Cerca de 50% dos rios mineiros apresentam águas com qualidade média, que é considerada satisfatória. A grande maioria das amostras avaliadas apresentou também baixos índices de contaminação por tóxicos. Essa evolução é reflexo de uma série de ações tomadas para a preservação das bacias hidrográficas de Minas. Isso pode ser um reflexo das próprias ações do governo, investimentos em saneamento, coleta de lixo, tratamento do lixo, revitalização das margens com a recuperação das matas ciliares. O relatório geral de 2010 foi divulgado em março deste ano e está disponível no site do IGAM, www.igam.mg.gov.br. Essa edição do jornal Econews fica por aqui. Bom dia e até a próxima.